Eduardo Câmara de Barros Carneiro, possui graduação em Direito pela Faculdade Castelo Branco, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Filosofia do Direito. Trabalha como tradutor de francês, espanhol, italiano e inglês. E é membro da Academia Brasileira de Agiologia, onde ocupa a cadeira de número 4. E é o autor do livro Os Anjos na Vida dos Santos. Doutor José Eduardo, seja bem-vindo. A palavra é com o senhor. Muito obrigado. Deus lhe pague. É, a gente vai falar hoje de talvez uma mística pouco conhecida e uma mística brasileira, que é a venerável irmã Antonieta Farani. E sobre ela eu vou dizer que eu não sou nada imparcial por muitos motivos. Ela é uma amiga, ela é uma irmã espiritual. Primeiro, é uma pequena, não é anedota. No fim da vida da irmã Antonieta, ela pôde fazer, um pouco antes de falecer, a fundação de uma casa religiosa. A irmã Antonieta era irmã passionista de São Paulo da Cruz, que é a casa de Colatina no Espírito Santo, que é a minha cidade. Eu sou colatinense. Então, de uma certa maneira, a irmã Antonieta também é a nossa futura santa que esteve aqui na minha terra. Então, para mim, ela é muito cara. Então, eu preparei essa palestra, esse diálogo, não só sobre a vida da irmã Antonieta, mas sobre o papel que ela tem na espiritualidade do século XX e onde ela se insere, porque é uma característica da irmã Antonieta, não só a sua vida de virtudes heróicas, pelo qual já foi declarado o decreto de virtudes heróicas, mas a sua espiritualidade e esse chamado também a dar um testemunho da sua vida interior, da sua vida mística, através de escritos. Nem todos autores ou santos nos deixaram esses escritos, né? Nos deixaram um testemunho dessa vida interior, desta obra do Espírito Santo que transforma, que cristifica as almas. E a irmã Antonieta se sentiu chamada também a isso. Essa foi como uma luta interior, porque também ela desejava ter uma irradiação. Então, para entender a espiritualidade da irmã Antonieta, é preciso entender que ela era passionista. Então, a primeira parte eu gostaria de explicar a espiritualidade passionista, sobretudo a espiritualidade passionista no século XX, que é onde a irmã Antonieta se insere. Que a irmã Antonieta morreu apenas em 1963, né? Então, ela é bastante recente. A família passionista é fundada por São Paulo da Cruz, é um grande missionário místico, que é um homem bastante extraordinário, porque tão jovem chegou à união com Deus e, ao mesmo tempo, tem um testemunho de vida quase digno de um padre do deserto, sobretudo no início no Monte Argentário, e, ao mesmo tempo, um grande missionário. Então, a família passionista sempre teve em si essa tensão da vida missionária e da vida contemplativa. Ele também fundou as Monjas Passionistas de São Paulo da Cruz com a Venerável Madre Crucifixa. A irmã Antonieta pertence às Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz, fundadas pela serva de Deus Madalena Frescobaldi, que, abraçando o carisma passionista, tem vida ativa, vida de apostolado, vida de serviço. E o cerne, o que distingue a contemplação passionista é a contemplação da paixão de Jesus Cristo como suprema manifestação do amor divino. Essa é a grande distintivo da espiritualidade passionista. Bem, todas as escolas de espiritualidade estão centradas no mistério da cruz, franciscana, dominicana, mas São Paulo da Cruz deseja e faz a experiência de contemplar a paixão de Cristo como manifestação do amor divino, e por isso vem o desejo das missões, missões populares, né? E no século XX, a família passionista vai ter providencialmente, pela própria ação de Deus, uma grande expansão, porque Deus vai enviar à família passionista dois grandes santos do século XX, no século XIX e XX, mas que tiveram um grande destaque no século XX. Primeiro, São Gabriel da Virgem Dolorosa, por ter sido um santo tão jovem e por esse grande ressurgimento que no começo do século XX tem um grande número de milagres por intercessão de São Gabriel da Virgem Dolorosa. E, em segundo lugar, e essa que nós temos que entender bem, que é Santa Gema Galgani, que é uma santa muito importante porque é leiga e foi das primeiras canonizadas, foi a primeira santa canonizada do século XX.
E ela, de uma certa maneira, trouxe para o século XX uma visão, uma imagem de santidade laical já no século XX. É claro, Santa Gema está ligada a uma experiência mística um tanto quanto extraordinária, né? Ela foi configurada com Cristo na sua paixão, teve uma série de dons extraordinários, ainda que não é esse o cerne da espiritualidade dela. Mas a partir da divulgação da espiritualidade de Santa Gema Galgani, da então serva de Deus Gema Galgani, pelo seu diretor espiritual, o venerável padre Germano de Santo Stanislau, passionista, a espiritualidade passionista tem uma feição bastante vinculada a ela. E é importante fazer essa introdução, porque Santa Gema tem uma grande missão e vocação na igreja. Boa parte da experiência mística de Santa Gema, a configuração com a paixão de Jesus Cristo, os estigmas, a sua vocação pessoal reparadora, a sua vocação monástica nunca concretizada, foram coisas vividas interiormente. Não se sabia, Santa Gema viveu uma vida completamente escondida, né? Foi uma menina órfã que foi acolhida por uma família numerosa que a ajudou, e a ajudou, sobretudo, a esconder os dons extraordinários. Mas num momento da sua vida, há um momento da sua vida mística que é o único momento que nós podemos dizer que é profético, que é externo, que é quando ela escreve ao Padre Germano, tem até nos escritos, né, que é a carta de 13 de outubro de 1901, em que ela fala de uma experiência mística que deve sair desse pequeno mundo dela, deve ir até a igreja, deve ir ao Papa, que é uma visão profética do que será o século XX, da tragédia que acontecerá no século XX. O padre Divo Barsotti faz essa comparação que esse relato de Santa Gema se insere dentro da linguagem, por exemplo, de La Salette, e de uma certa maneira antecipa a linguagem de Fátima, né, das grandes mariofanias. Ela deve contemplar o grande mal do pecado, que é algo muito próprio da espiritualidade de Santa Gema, né? Ela se sente abraçar todos os pecadores, né? Ela tem essa compaixão com Cristo crucificado. E aparece um desejo que deve ir ao Papa, o desejo de que preciso de vítimas e vítimas fortes, né? Ela ouve Jesus que diz: filha, preciso de almas, preciso de vítimas e vítimas fortes. O que é essa vítima? São almas que, configuradas com a paixão de Jesus Cristo, vivem o seu sacerdócio batismal na intercessão, no oferecimento de si mesmas, para contrapor o mal com o bem, como fala São Paulo. O venerável padre Germano interpreta e vai interpretar que esse pedido se refere à fundação do mosteiro passionista de Lucca, na Itália. E vai ser todo o esforço dele após a morte de Santa Gema, a fundação. O padre Carmelo Nazelli, no seu estudo sobre Santa Gema, vai apontar que o pedido de Jesus era muito mais amplo, era mesmo um plano de reparação eclesial universal. Isto é, o desejo que a igreja vivesse um momento de consciência, de penitência, de reparação, de união com Cristo crucificado. E é dentro deste movimento espiritual que se insere a venerável irmã Antonieta Farani, porque nas 2 décadas após a entrada dela nas Irmãs Passões de São Paulo da Cruz, ela também vai se sentir chamada a contemplar Cristo crucificado e o mistério do amor divino, e vai entender um pedido muito semelhante a esse, mas bem propriamente brasileiro. Então, nós, infelizmente, não temos publicados no Brasil a integralidade dos escritos da venerável irmã Antonieta, o seu diário espiritual integral, nem todas as suas cartas. Nós temos livros que fazem a trajetória espiritual e também uma parte das suas cartas enviadas à sua mãe, que após a entrada da irmã Antonieta Farani, a irmã Antonieta Farani é filha de italianos imigrantes. A mãe dela, viúva, se viu num estado de pobreza e miséria, inclusive por uma injustiça muito grave sofrida por ela. Após a entrada da irmã Antonieta, a mãe dela volta à Itália. Então, as cartas são feitas à distância, né? A irmã Antonieta propriamente não tem mais a mãe ou as irmãs no Brasil. Então, nós temos publicação de trechos da sua trajetória espiritual. E eu falo isso porque eu espero que no futuro nós possamos ter publicados a integralidade dos seus escritos, porque essa é uma coisa que no Brasil ainda nós não temos muita cultura. Isso é cultura de publicação, seja de escritos íntimos, sobretudo de epistolários espirituais, não é da nossa tradição. E ao contrário de outros países, que nós já temos praticamente tudo publicado, mesmo na família passionista, nós temos a Venerável Madalena Jesus Sacramentado, não só em espanhol, como em italiano temos
uma multidão. E é através desse livro do padre Silvio Mazzaroto, A Cantora do Amor, posso até mostrar a capa, no qual ele vai fazer essa trajetória do encontro dela com o chamado de Cristo crucificado, e é isso que eu gostaria de ler para poder entender como esse itinerário espiritual vai levar até um projeto de radiação espiritual, que é muito importante para a trajetória dela. Assim ela escreve, em 1928, pedes almas, Jesus, pedes vítimas de amor, pedes quem te prometa por amor e se aniquile por ti. Na igreja do Calvário, lembra-me de me ter aliado a tudo e entre lágrimas fui, não sei como, intuindo e formulando o desejo de Jesus de possuir almas vítimas a seu dispor. Aqui você vê claramente que é uma luz interior que de coração a coração, né? É o coração de Cristo que fala ao coração dela, que vai manifestar os desejos íntimos do coração de Jesus. Continua ela. Se a pátria, por questões passageiras, sempre encontra soldados voluntários, porque a igreja não deveria ter alguém que apele para essas almas, convidando-as ao heroísmo, à generosidade, para dar a vida por Jesus suplicante, desejoso, quase necessitado de vítimas. Para quê? Então o entusiasmo me faz vibrar para amarem mais e melhor, para se desfazerem em louvores e oração, para estarem ao dispor do amor divino, para serem hóstias vivas, passivas, mas de força irradiante, para viver mortas em Deus. Aqui é um texto que vai resumir toda a espiritualidade dela. Isso é Deus, é Jesus que está desejoso de nós. É a contemplação de Cristo com a samaritana. O padre Barsotti, na meditação que ele faz sobre a samaritana, fala que é Deus que se faz, que quer precisar do nosso amor, é sedento da nossa colaboração. E para a irmã Antonieta, são almas disponíveis, é isso que ela entende por alma vítima de amor. Alma disponíveis às ações de Deus, sobretudo para amar. Quando ela diz aqui, para serem hóstias vivas. A irmã Antonieta, desde os primórdios da sua vida religiosa até o fim, vai ter uma disponibilidade como alma adoradora, sobretudo para adoração noturna. Então, são almas que se deixam penetrar pelo mistério da Eucaristia e por essa presença. Jesus quer vir a nós para nos transformar nele. E ela começa a entender que é um desejo de Jesus que essas almas irradiem, até porque o desejo que Jesus tem por almas não é exclusivo para almas religiosas. E essa é uma característica que aparece no chamado de Santa Gema nela. Santa Gema mesmo nunca vai ser religiosa. E é a partir desse chamado que ela vai aprofundar o seu próprio chamado, que é um chamado a ser ela mesma vítima e a viver essa, essa inclinação. Ela escreve, a partir de maio de 27, ela diz, nessa sucessão de renúncias e provas de amor, supliquei a Jesus a graça de um dia sentir para proclamar a todos, não sou eu, meu Deus, que vivo. E aqui é o anseio pela santidade, né? Que o santo é isso, é quem pode dizer com São Paulo, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, já em 27, ela começa escrevendo, pedis almas, Jesus, pedis vítimas de amor, pedis quem prometa por amor e se aniquile por vós, e no eis-me aqui, qual me quereis, esgotava tudo o que podia provar minha doação. Mesmo nessa atmosfera de amor, de confiança, de abandono e também de certeza, enquanto ouvia Jesus a me dizer: sou eu, querida, quem te opero e vivo. É meu esse querer, é meu esse pensar. Aqui vem o chamado esponsal de intimidade. É Jesus que a chama de querida. É uma chamada à intimidade esponsal. Sou eu, querida, quem te opero e vivo. É meu esse querer, é meu esse pensar. Não sentia coragem de exclamar, não sou eu, meu Deus, que vivo. É o desejo constante de identificação com Deus. A partir daí, ela entende que ela deve dar uma resposta para Deus, que a nossa trajetória com Deus é uma trajetória de chamados e de oferecimento, de chamado e de oferecimento. A primeira resposta a irmã Antonieta vai dar no Natal de 1928 com o voto de amor, que também é uma característica da família passionista. Compreender que a resposta de Deus é, sobretudo, uma resposta de amor, de tudo fazer por amor. Por exemplo, na espiritualidade da Venerável Madre Madalena de Jesus Sacramentado, que foi monja passionista, e foi uma grande escritora mística do século XX, inclusive porque ela teve, ainda em vida,
uma grande repercussão além do claustro, porque a Maria Madalena, que é do núcleo fundador do Mosteiro de Luca, pedido por Jesus a Santa Gemma Galgani, quando vai à Espanha, pôde conhecer o servo de Deus, Padre Juan González Arinteiro, restaurador dos estudos místicos na Espanha, e através dele ela começa a escrever com pseudônimo na revista que ele fundou, La Vida Sobrenatural, com o pseudônimo de J. Pastor. E toda a vocação da Madre Madalena está vinculada ao amor e também à divulgação deste voto de amor, que é central na Irmã Madalena também o voto de amor. Então a gente vê que ao mesmo tempo, em continentes diferentes, se vive dentro da família passionista esse mesmo impulso de dar uma resposta de amor, de dar uma resposta a um voto de amor. E o que que a irmã Antonieta entende por voto de amor? Na carta que ela escreve à mãe, um pouco depois, em março, em 6 de março de 29, ela vai poder nos dizer o que é isso, né? Ela vai nos explicar o voto de amor. O voto de amor, jurei amor, fidelidade ao meu dileto. Não tenho mais nenhum afeto de que possa dispor. Renunciei com voto a tudo, ó felicidade, ó excesso do coração de um Deus. Ó quanto deverei amar, quanto deverei sofrer para amar. Jesus, o seu coração, as suas chagas, o seu amor, me recordam a todo momento o meu voto de amor. E eu, com incompreensível alegria, vou repetindo a todo instante: Jesus, és o único objeto do meu amor. Aqui a gente pode ver também um efeito da grande, a mais importante escritora mística do século XX, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. E nós tivemos um testemunho da atualidade dela com o documento que o Papa Francisco lançou há pouco, né? Se La Confiança, no qual é bem parecido com esse desejo. Santa Teresinha vai sem cessar repetir a Jesus este ato de amor, então a irmã Antonieta quer viver num ato constante de amor. Jesus és o único objeto do meu amor. Ó mamãe, escreve ela, como é doce e quão celestial é o dom da fé e do amor. A terra e suas misérias, querida mamãe, são para mim coisa distante. Acima de tudo, querida mamãe, acima de tudo, encontro-me sempre só com meu Jesus e em sua prisão de amor. Eu, sua prisioneira, o contemplo, amante muda, sem poder dizer nada. Sinto que em mim Jesus fala com o meu dileto, de lá do tabernáculo. Aqui a gente vê que a vocação de amor se centra nela numa vocação eucarística, né? Ela contempla Jesus. Mas fitando o meu doce Jesus crucificado, ó Mãe, é o meu esposo, é meu único amor. Ó Mãe, peço-lhe que apresente a Jesus o seu como meu mais ardente desejo. Aqui tem a consumação do voto de amor. Ofereça-me a Jesus como sua vítima de amor. Espero dia após dia, desejo ardentemente ser crucificada com ele. Mas Jesus não me concedeu ainda esta licença. Confio na sua ardente sede de almas que queiram acompanhá-lo até o Calvário. Aqui vê que é o que ela deseja. O voto de vítima para ela é um voto de amor, é uma preparação para o oferecimento como vítima do amor. E é o desejo que ela tem de, contemplando Jesus, se fazer ela mesma hóstia, se fazer ela mesma oferecimento. Ó mamãe, recorro às suas orações. Aqui a gente vê a intimidade dela com a própria mãe, que pode falar dessas coisas tão íntimas, sabendo que vai ser compreendida. Ó mamãe, recorro às suas orações. Eu quero a Senhora que é a minha mãe e me deu o coração. Lembre a Jesus nestes dias tão santos, que uma alma deseja ardentemente estar unida a Ele, a hóstia da quinta-feira e a vítima da sexta-feira. A oração e a oferta do coração materno é mais doce ao coração de Jesus. A senhora é muito feliz, é mãe e tem uma filha para oferecer. Aqui são duas no mesmo oferecimento. Ela se oferece e a mãe oferece ela. O amor de Deus é fortíssimo, consome a dor, os amores, os afetos e nos deixa morrer em vida. A senhora lê o que desejo, o que espero de sua pessoa, mãe caríssima, e das irmãs. Nada mais do que um ato de perfeito abandono ao amor de Deus, pois é o que a senhora me instilou com as expressões: Deus providencia, seja tudo pelo amor de Deus, pense somente em Deus, abandone-se em Deus, deixe tudo. Aqui a gente vê que a primeira mestra dela é a própria mãe. Então ela pode falar com ela abertamente. Oh, como são doces e salutares esses pensamentos! Quanto sou devedora a Jesus por me ter feito sorver de seus lábios maternos o leite da sua vida espiritual.
É melhor obedecer do que sacrificar. Estas suas palavras permanecem vivas no meu coração. Perdoe-me, cara mãe, os meus caprichos. Então, eu não compreendia que o amor se manifesta amando e obedecendo. Jesus, minha luz, refletiu os seus raios em minha alma através da Senhora e me manifestou que devia pensar somente nele, esquecendo certas coisinhas que me impediam de voar aos seus amorosos braços. Hoje não sei como vivo, como que me dão, sem exceção, durmo quando me dizem vá dormir, canto com minha célebre voz, etc. Vivo em Deus, respiro a todo momento, meu Deus, e na doce certeza de que Deus vive em mim, e o que meu Deus me ama até a cruz, nada desejo senão ser verdadeira esposa, verdadeira amante, verdadeira vítima escrava do meu Deus. Aqui tem quase um resumo da sua espiritualidade. Abençoe-me, mamãe, perdoe-me tudo, ofereça-me sempre a Jesus como prova de seu amor por ele. Agradeço-lhe de coração pela dupla vida, o duplo leite que me deu, isto é, o material e o espiritual. Beijo-lhe a mão, abraço-a, repetindo as últimas palavras que lhe disse no último abraço há 2 anos. Mamãe, mamãe, amarei sempre só a Jesus. Sou sua filha, que sempre a encontra na imensidade de Deus que nos envolve e que lhe deseja uma santa Páscoa. E assim, mortas para o mundo, possamos ressurgir com Jesus em Deus, para vivermos já nesta terra a vida verdadeira para a qual a Senhora foi criada, juntamente com sua filha, infinitamente feliz, irmã Antonieta. A gente vê como essa vocação começa a ser formada nela com a mãe, e aqui chega a consumação nesse desejo de se oferecer. Então, da mesma maneira como na noite de Natal de 28, ela se oferece pelo voto de amor, na noite de Natal de 29, ela pode finalmente fazer a sua oferta de vítima. Ela vai compreender que o chamado de amor de Cristo crucificado exige dela esse desejo de ser assim, uma alma vítima. Aqui, a sua vida mística vai se acelerando na experiência do amor até uma grande data para ela, que é de 24 a 25 de setembro de 1932. Ela passa imóvel e de joelhos a noite toda aos pés do sacrário. Então, uma noite inteira de adoração em silêncio. A gente vê que a alma dela é levada à contemplação. O que se passou entre ela e Jesus, diz o padre Silvio, não sabemos. Anos mais tarde, escreverá que conservava daquela prolongada oração viva lembrança na mente e no coração. Escreve ela: naquela noite, pouco a pouco, comecei a desejar que outras almas desfrutassem o amor de Jesus e que a ele correspondessem. Então me veio o apelo às almas vítimas de amor. Olha, ela entende que esse chamado é um chamado eclesial, que não é um chamado só pessoal, mas que ela deve formar aqui no Brasil, ao seu redor, outras almas que desejam responder ao amor de Jesus. E o que ela faz? Ela procura a hierarquia. Ela vai ao bispo de Botucatu. E ela conversa com o bispo, ela abre o seu coração ao bispo de Botucatu, e ele gosta. Os dois entram em sintonia com isso e se decide, então, que deve-se começar uma obra. Na oração, ela já começa a sentir cada vez mais luzes sobre esse mistério do grão de trigo sepultado. Ela não entende plenamente o que, ela acha que se trata de outra situação, né? Ela acha que se trata de questão de uma noviça, então ela não entende. Nesse entremeios, nesse tempo, se funda em Botucatu o Centro do Exército de Vítimas de Amor. Então, finalmente, se tem uma, uma repercussão externa. É quando, então, ela compreende, ou melhor, a providência vai lhe dar um momento de provar que o seu oferecimento é completo e ela também deve sorver o cálice até a última gota. Ela deve viver numa obediência cega, total e completa, algo que vai ser muito doloroso para ela, porque começam a vir cartas à superiora sobre esta fundação, no qual a superiora lhe proíbe de enviar ao bispo o restante dos seus escritos. Então, a superiora religiosa se coloca entre ela e o bispo. Se começa, então, uma série de provações, ela se sente completamente, e ela passa a ser proibida a qualquer correspondência relativa a essa fundação. Então, ela entra na completa noite. Mais tarde, disse-lhe a madre, diz o padre Silvio, diversas vezes temos recebido cartas pedindo informações da senhora.
Mandei responder que não tínhamos na congregação irmã com tal nome e nem qualquer outra implicada no assunto. Em vista da insistência, respondemos-lhes que morreu. A gente vê aqui que ela deve ver, então, um verdadeiro sepultamento da obra, da irradiação, que ela compreendia que era a vontade de Jesus, e da sua participação nela. Escreve ela, em 31 de maio de 1934, uma série de coisas sepultou o trigo do meu viver. Então, a partir de agora, ela será a vítima e ela não poderá contemplar essa irradiação. Ainda mais, porque ela deverá abrir mão desse grande desejo que é escrever, que é o desafogar sua alma. Em 15 de julho de 1935, o fogo sepultou outro grão, escreve ela, isto é, todos os escritos, e entre eles tudo que se relacionava com o pedido de Jesus sobre as almas vítimas. Ela deve então sepultar todo esse desejo no silêncio completo. E vão ser muitos anos até ela poder voltar a escrever, depois ela vai voltar a escrever, mas já então ela deve consumar essa oblação no completo silêncio. Então, desses anos 30, nós vamos ter essa irradiação somente nas cartas dela para a mãe, porque também dos seus escritos espirituais nós temos, vai ter esse lapso temporal. Então, ela deve viver ela mesma a vocação que ela entende que Jesus pedia a ela, que e pedia mais, pedia para muitas outras almas. E aqui eu quero dizer, ela se insere num grande, muitas almas já canonizadas ou beatificadas do século XX, que receberam de Deus essa vocação, esse desejo de pagar amor com amor, de compensar, de consolar, dependendo do místico, ela tem, a espiritualidade reparadora tem uma linguagem diferente. E com uma característica para mim, é um pedido feito no Brasil. E o Brasil não tem muitos escritos místicos, nem nós nos vemos como um país com muitas experiências místicas, o que não é verdade, né? Nós todos sabemos, mas não é assim que em geral se vê. E ela vem mostrar que não, que é um pedido à generosidade também do Brasil. Na carta de 39, de 29, de 30 de junho de 29 para a mãe, ela vai explicar assim: o amor é o vínculo que nos une a Deus, a graça divina que nos transforma, e depois a vocação passionista, ser crucificada. Aqui se vê como ela entende que tudo isso é uno no coração dela, ser passionista, a vocação de amor, ser crucificada. Ó Mãe queridíssima, saiba que minha vida em Deus não é somente feita de amor, mas para cumprir o dever de minha vocação, deve ser vida crucificada em Jesus. Feliz de mim de poder e dever abrasar-me de sede por meu esposo crucificado e amar com seu mesmo coração, que para nos inflamar a afortunada lança abriu. Ó chaga feita pelo amor e por nosso amor. Ali, mamãe querida, como em um mar ardente, façamos naufragar a barquinha da nossa vida. Aqui também o conceito do mar, do oceano do amor e do mar da paixão de Jesus Cristo são conceitos muito caros à direção espiritual de São Paulo da Cruz. Esse submergir-se no amor, entrar nas chagas de Cristo, pescar, são todas expressões que aparecem também nas cartas de São Paulo da Cruz. Mamãe caríssima, pela primeira vez, quero fazê-la viver os meus dias que aqui passei, depois daquele momento que não posso recordar sem riso e lágrimas. Repasso de contínuo e torno a sentir aquele derradeiro abraço, aquelas últimas palavras, e não sei como agradecer a amabilidade daquele coração divino que nos deu a força de separar-nos, o amor. O amor é verdadeiramente mais forte que a morte. E o amor de Deus, graças a Deus, é consumidor e vencedor. Somos devedoras a Deus de assinaladas graças e basta. Após a minha profissão, quis a providência divina continuar a cultivar em mim a semente que no ano do paraíso, isso é, do noviciado, havia abundantemente semeado na mísera terra de minha alma. E por isso fiquei sem tarefa específica no mesmo noviciado. Imagine, mamãe, sem outra responsabilidade a não ser a de amar, e amar sempre com mais ardor o meu Jesus, que já se tornou, pelos santos votos, o meu esposo adorado. É esse período do noviciado e o período dos primeiros anos de vida religiosa, que ela entende mais forte essa vocação
vitimal, que vai ser a característica dela, uma vocação vitimal vivida na cópia, na imitação, na união com Jesus e Eucaristia. A irmã Antonieta fala da alma eucarística e da alma eucaristizada. Ela sente que a Eucaristia deve conduzir a essa plena união, a essa eucaristização dela mesma. E é assim que ela deseja ser. Ela deseja ser plenamente de Cristo. Por isso ela acha que é ocupação. Aqui você vê o que ela mesma entende como vida religiosa. A vida religiosa não é a missão que a pessoa tem, mas é a vocação que ela recebe. A passionista de vida ativa como ela, irmã passionista de São Paulo da Cruz, pode ter diferentes missões. Ela pode estar em diferentes lugares, mas a vocação dela, que é a vocação de amor, ela continua, ela é sempre a mesma. Ela é um contínuo na vida da irmã Antonieta, né? Ela mais tarde vai dizer à mãe: ó, quisera não sei o que, mamãe, seja também por caridade missionária, participe da promessa que fiz de inflamar os corações no amor do agonizante Redentor e também de sua agonizante mãe. Aqui ela faz referência ao quarto voto passionista, que tem esse caráter missionário. Então, a mãe vai fazer parte com ela do mesmo vocação. Ela deve ser missionária. Fale a todos e até à própria natureza, especialmente ao mar, que Jesus nos adquiriu com seu próprio sangue e nos quer a qualquer custo no paraíso. Olha que alma é unida a Deus. O amor é tão transbordante que, para exercer o seu voto passionista, para ser missionária da paixão de Jesus Cristo, você deve pregar a todos e à própria natureza. Ela diz a mãe, especialmente ao mar, que todo mundo criado reflita, compreenda, conheça o amor infinito de Cristo crucificado. Medite o dia todo sobre o quanto nos amou na cruz o nosso Jesus, e certamente dir-lhe-á que o seu coração de mãe renova a oferta da Maria e que lhe oferece para que seja eternamente sua escrava, sua vítima. E nada mais deseje senão ver sua cara filha consumada no amor daquela sagrada chaga do seu dulcíssimo coração. Você vê, é bastante interessante que, em geral, nós temos essas confidências de amor dos escritos em cartas de direção espiritual de uma filha para um pai espiritual, né? Aqui nós temos a primeira diretora espiritual, né? Nisso ela também encontra com Santa Gema, é a própria mãe. E é com a mãe que ela pode fazer essas confidências de amor, compreendendo que a mãe entende muito bem o que é essa união de amor. Você vê, ela pede à mãe que lhe ofereça Jesus. Ela fala da mãe que participe com ela da sua vocação missionária. A vocação de Antonieta é a vocação da mãe. As duas fazem a mesma, vivem da mesma união. Numa outra carta do Natal de 29, escreve ela: neste ano, porém, mamãe, o presente de Natal que já tenho recebido, não há palavras que o possa descrever. Todos os meus anseios, os meus desejos, que eram os de Jesus, transformaram-se em realidade. Na missa de meia-noite, se como espero, a Senhora com minhas irmãs, não só assistirão a ela, mas também tomarão parte no celeste banquete, rogo-lhes que não deixem de comer o mais que possam o pão dos fortes, aqui o convite à comunhão frequente, não não deixe de comer o mais que possam o pão dos fortes. Quando seu olhar se fixar na hóstia adorada, nas mãos do ditoso sacerdote, com os olhos da alma, fite, mamãe, uma outra hóstia nas mãos do sacerdote eterno Jesus. É sua filha que, num ato decisivo, se oferece voluntariamente por Jesus, à vontade divina e por amor. E essa é uma frase muito importante, porque ela compreende a sua vocação de vítima inserida no mistério sacerdotal de Cristo. Ela entende que esse oferecimento é uma participação, é o desenvolvimento orgânico do nosso sacerdócio batismal. Não é algo extraordinário, porque durante a Santa Missa é Cristo mesmo que se oferece na missa. E nós somos chamados, como membros do corpo místico, a se oferecer com ele. Então aqui ela fala, mãe, nessa noite de Natal, nesse grande momento, o padre vai oferecer essa hóstia, a senhora na Itália, a senhora me oferece enquanto eu me ofereço. Esse vai o pleno desejo dela, que é o Natal de 29, que é o dia do oferecimento dela como vítima. Então, esse oferecimento é vivido à distância pela mãe. E é isso que ela vai dizer para a mãe. É sua filha que, num ato decisivo, se oferece voluntariamente por Jesus,
à vontade divina e por amor. Os meus votos não serão de mês em mês, como lhe escrevi, mas para sempre. Feliz mãe, no voto de amor, jurei a Jesus amá-lo com todo o amor possível. No fundo do meu ser, eu uno ao meu mísero coração o seu e o das irmãs. Você vê, no oferecimento, ela oferece ela, o coração das mães, da mãe e o coração das suas irmãs. É uma família única num mesmo oferecimento. Pois, embora estejamos separadas por amor a Deus, o mesmo amor nos deve unir em Deus. E não peço licença a ninguém para oferecer a Jesus o coração dos outros, e muito menos os de vocês, que são meus. Olha a grande intimidade. Ela entende que ela tem liberdade de oferecer a própria família a Deus. Tamanha a união espiritual que elas têm. Perdoe-me, mamãe, mas se à custa de qualquer sacrifício quisera ter em minhas mãos para devolver a Jesus o afeto e os corações de todas as criaturas. Se desejo que haja na terra milhões de corações vítimas de amor do crucificado. Diga-me, minha mamãe, não é justo que recorra à Senhora, que tem um coração de verdadeira mãe, um coração que destilou no meu o mel dulcíssimo do amor à vontade de Deus, por amor de Deus. Ora, ela compreende que essa irradiação deve chegar ao mundo inteiro e a quem ela pode dizer isso? Ela pode compartilhar com a própria mãe, que lhe ensinou a amar a Deus. Mamãe, não quero outra coisa a não ser o seu coração. Este é o negócio que tenho agora em mãos. Olha, o que ela deseja são corações. A vida do missionário é desejar dar a Deus esses corações do qual ele está sedento. Da mesma maneira que ela vive esse desejo de Cristo, da mesma maneira que a samaritana compreende aquele dar de beber, aquela sede de Cristo, ela vai compartilhar com a mãe, e para matar a sede de Jesus, ela vai dar as almas, a começar pela própria mãe. Sim, mãe minha, rogo-lhe que faça como que um testamento de seus afetos, desejos, amor, coração, vida, alma, todo o seu ser em favor de Jesus. Aqui ela vai descrever o que para ela é ser uma vítima. É uma vida de completo abandono. Ó, se essa proposta resultasse a doação total da senhora e das minhas irmãs, unida à minha, ó, então exclamei a Jesus, o vosso amor nos feriu. Estamos divididas, mas eis-nos unidas. Eis-nos no vosso coração, com as mesmas disposições. Vós, ó Jesus, pedis amor, eis o nosso reunido. Quereis almas, eis-nos. Quereis vítimas, eis-nos. Fazei de nós, Senhor, o que quiserdes. Condenai-nos a todas as misérias, mas afastai-nos do pecado, da ingratidão, do afeto às coisas terrenas. Espero que este seu ato, como eu esperava, licença para eu fazer. Apressem-se para que Jesus nos encerre no sacrário de seu coração. Qual é o fruto do oferecimento? Estar encerrado no coração de Cristo, no sacrário do seu coração. Fujam das ocasiões de pecado, pois a mamãe repetia: quem se expõe ao perigo perece. Mamãe amada, fale-me de minhas irmãs. Se é a paz e o amor de Deus o ar que respiram, em meu lugar, Jesus. Se os nossos sentimentos estão longe das misérias humanas. Ó, abismem-se no mar eucarístico. Deixe-se consumir pelo incêndio da hóstia. Acima de tudo, amem, confiem na providência, na misericórdia, no coração amoroso de um Deus que é nosso Pai, de quem, em meu nada, espero uma esmola como mendiga. Mamãe, a nossa guia, a nossa luz Maria, que é nossa mãe, espera, pedindo nossas boas resoluções, os nossos desejos, para abraçando-nos, conduza-nos ao seu divino Filho, que não cessa de gritar: tenho sede. Quero almas, quero vítimas, sou muito ofendido pelas criaturas que amo. Consolemos Jesus, entreguemo-nos a Maria, não temamos nada a não ser o pecado, e num ato de ardente amor filial, aos pés do tabernáculo, no dia ou na noite de Natal, abençoe-me, perdoe-me e dê-me o seu coração, com a qual quero amar e agradecer ao nosso Jesus, sua filha. E ela vai terminar com a frase: mísera, escrava e vítima do crucificado. Então, aqui tem um resumo. E esse fogo de amor na irmã Antonieta é forte, porque a irradiação da irmã Antonieta é a irradiação de amor. Na biografia do padre Bernardo Maria Canali Passionista, ele conta um fato é,
que é testemunhado pelas suas noviças, né? Escreve ele, conta ainda a mesma testemunha o seguinte fato maravilhoso ocorrido numa aula de catequese, ministrada pela Santa Mestra às noviças e postulantes. O assunto versava sobre a Eucaristia. De súbito, enquanto ela falava, ficou envolta como numa nuvem branca. De sua boca saíam chamas de fogo misterioso. Éramos 13 noviças e 8 postulantes. Isso nos deixou como que estarrecidas. O fato atraiu a atenção das noviças e de uma postulante, enquanto as demais, admiradas, perguntavam o que havia acontecido. É tão grande a consumação, é tão grande o holocausto do amor eucarístico, é dela que, ao falar da Eucaristia, ela mesma se torna um braseiro. E Deus dá como esse sinal às noviças do que é o amor eucarístico. É uma doação total e completa de Jesus, em Jesus e para Jesus. É essa a vocação dela. Porque para ela, ela vai escrever assim, já em 56. Hoje, ó Jesus, olha, comemorando o 27º aniversário da sua entrega como vítima de amor. Hoje, ó Jesus, com o mesmo e até com mais intenso ardor, renova agradecida o voto de vítima de amor que selou todos os votos, perpetuando minha entrega total ao amor de meu Deus. Ó, como desejei amar, sofri esse desejo, gozando, pois nada mais justo do que consumir-me nesse desejo, nesse amor. Aqui está o resumo da vocação da irmã Antonieta. Aqui está tudo o que ela queria. Então, para encerrar, não, eles estão chegando, eu gostaria de uma última passagem dela, que diz muito de como ela vive a sua experiência. Há 23 anos, e a pergunta audaciosa: que fazes noite e dia nesta hóstia, ó filho de Maria? Amo. Foi a resposta amorosa que inundou todo o meu ser. Ó Jesus, que resposta tão curta, tão intensa, extensa, infinita, tão boa de se ouvir. Ó meu Deus, amas assim? Aqui está tudo para ela. É a contemplação de Jesus hóstia, a contemplação de Jesus, filho de Maria, que ela foi alma mariana até a última gota, e a resposta de que a Eucaristia é amor, e amor pede amor, amor com amor se paga. Então, eu acho que é isso. Não sei se tem alguma pergunta. Estamos, de modo geral, acostumados a ouvir, né, sobre os santos, aquilo que eles fizeram, seus trabalhos apostólicos, missionários, fundou comunidade religiosa, fez isso, fez aquilo. Mas quando vamos ouvir o testemunho, a vida de um místico, às vezes parece ser algo muito distante, mas Uhum. que aqueles santos também que realizaram grandes feitos também, no escondido de Cristo, também viveram isso. Uhum. E estudar, conhecer um pouco, de modo especial, sobre uma mística, é algo realmente muito grandioso. E assim, alguém que viveu numa cidade, no corre, numa cidade grande como São Paulo. O senhor não explorou muito um pouco o período que ela passou aqui em São Paulo. O senhor tem Não, esses porque dados, essas informações? porque não, porque ela tem uma série de diferentes casas que ela passa, que a irmã Antonieta é curitibana, né? Ela é paranaense. Então as irmãs vão sendo sempre transferidas para o interior de São Paulo, para o Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Ela acaba falecendo em São Paulo, que é quando elas vêm fundar em Colatina, é quando aqui ela já tem o testemunho, elas compreendem que ela já está doente, e ela volta a São Paulo e ela já terá alguns meses de viver, né? Ela já vai ser consumada na sua enfermidade, né? E ela tem um trajetório, eu posso até ter de cada uma das casas, aqui tem que ela passa. A vida da irmã Antonieta foi muito simples na vida externa, porque a vocação de amor é fazer a sua obrigação transformada com amor. Então, as obrigações dela eram no apostolado, seja escola, seja hospitais. Então, por exemplo, em 27 ela vai para a Casa Provincial de São Paulo. Depois, ela vai em 29 para o Rio de Janeiro, já com a missão desde o princípio, as irmãs passionistas têm
esse trabalho de restauração da dignidade das mulheres marginalizadas. Depois ela vai para Pederneiras em 1930. Depois ela vira mestra de noviças em São Paulo em 32. Depois ela é professora no educandário em Tucuruvi, em São Paulo. Depois, novamente, superiora na Escola Paroquial Coração de Jesus, em Pederneiras. Depois, superiora do Asilo São Vicente de Paulo, em Curitiba. Depois, pela terceira vez, superiora da Escola Paroquial Coração de Jesus. Ela vai tendo uma sequência de diferentes missões, porque na vida religiosa, a vida da missionária é assim, ela vai sendo disposta conforme a obediência precisa. Vão ser uma sequência aqui, está parando em 46, então vai até 63, né? Porque aqui é só o período das cartas à mãe. Ela, inclusive, é famosa pelo trabalho no hospital, pelo trabalho com os enfermos, por uma série de trabalho. Mas tudo isso, para ela, é testemunho disso. Por exemplo, uma das características dela é o gosto que ela tinha pelo trabalho, eu vou dizer editorial, mas não é isso, pelos panfletos santinhos, Relógio da Paixão, orações, que ela mandava imprimir e distribuía. E isso ela ficou famosíssima, por isso que até existe, a gente manda até hoje, tem onde assim era a irradiação do voto passionista, do voto de memória da paixão de Jesus Cristo, né? Que é o característico da família religiosa passionista. Então, a vida do místico não é em nada diferente da vida de uma pessoa comum. É a vida religiosa dela em plena. O que faz o heróico é que o amor transforma todas as coisas. Então, não é só ser professora, é como é professora. E a disponibilidade dela foi completa. A gente viu, inclusive, nessa obediência heróica, né? Que foi precisar queimar todos os seus escritos, inclusive o trabalho, né? E para mim essa é uma das coisas que eu acho que a gente devia ter, que a história da espiritualidade no Brasil é pouco aprofundada, né? A gente não tem esses. Nós tivemos vários momentos, sim, movimentos espirituais que tiveram mais ou menos sucesso, mas que começaram no Brasil. O senhor falou em panfleto, falou em Santinho. Eu gostaria que o Uhum. José Maia fizesse a projeção do Santinho da Venerável. É interessante quando a gente ouve falar sobre alguém, né, ter ao menos uma fotografia para que a gente possa É. se situar um pouco. Uhum. Eu vou, enquanto o Maia faz a projeção, eu vou ler aqui alguns comentários que foram deixados no chat. Uhum. É o Ricardo Oliveira, que é de Portugal. Ele escreve: muito interessante ter escolhido a própria mãe para como confidente a quem entrega os segredos de sua alma. Depois ele pergunta: podemos aqui, ao falar da alma vítima, de viver um martírio branco? O seu amor não é a imagem daqueles corações que os namorados costumam desenhar nas paredes ou esculpir nas árvores, mas é o olhar para a cruz que ela que vive mas é ao olhar para a cruz que ela vive o amor. Ele pergunta, terei entendido bem. Depois ele faz aqui um comentário sobre uma comparação sobre a Beata Alexandrina, lá de Portugal, que teve uma mística. Depois o Fabrício Araújo, né, ele comenta: visitei a casa memorial dela aqui em Colombo, no Paraná, vale a pena conhecer. Depois ele pergunta: há algo que explique a perseguição de sua superiora? Ela parece ter sido deliberadamente crua, no caso, a superiora. É, Depois ele diz que faltou falar sobre o Paraná, mas depois o senhor citou um pouco as é. comunidades por onde ela passou, e depois ele comenta, se Deus quiser, logo nossa primeira santa paranaense, aqui em Colombo tem um memorial onde ela viveu. Uhum. Então, poderíamos perguntar ao senhor, essa questão da perseguição que ela sofreu por parte da superiora. Na verdade, nós temos as biografias de Irmã Antonieta que nós temos hoje são bastante curtas, então elas não chegam a entrar em muitos detalhes, a não ser no Cantora do Amor, que ele tem que explicar de maneira clara, mas é bem breve. E aí vem um problema também de lidar com santidade de pessoas tão recentes. É que boa parte das pessoas que viveram, estão vivas ou conviveram com pessoas vivas, né? Algo um pouco paradoxal aconteceu, por exemplo, nas últimas publicações, nos últimos 15 anos, sobre outra passionista, a Venerável Madre Madalena, no qual se publicou praticamente todos os escritos, porque nós também tivemos que lidar com situações bastante difíceis dela com a superiora, ou de quando ela não foi, ela teve que sair de Luca e voltar para a Espanha, algo bastante difícil de lidar. Mas os santos também têm que viver com essa
fragilidade, né? Nós temos tanto o Memorial da Irmã Antonieta no Paraná, como nós temos o túmulo da Irmã Antonieta em São Paulo. Quem quiser rezar no túmulo da Irmã Antonieta, está na Casa das Irmãs Passionistas de São Paulo. E sobre o irmão que nos comentou de Portugal, tem muita semelhança, sim, com a Beata Alexandrina de Balazar, Alexandre Maria da Costa, e eu diria que também com outra mística portuguesa, que é a serva de Deus, Maria da Conceição Pinto da Rocha, fundadora das Missionárias Reparadoras da Santa Face, que também tem esse mesmo chamado vitimal, ainda que ele comece anterior, que ele já começa em 17, e vai durante quase os anos 20 e 30. Porque se a gente comparar a história da espiritualidade nesse período, que é o período que, com Santa Gema, é anterior à Primeira Guerra, na Primeira Guerra, entre guerras, e na Segunda Guerra Mundial, que é o momento que o século XX teve que lidar com uma realidade trágica das consequências do pecado, é também ao mesmo tempo que a gente vai chamar a generosidade dessas almas vítimas. Na Irmã Antonieta é muito parecido com um martírio de amor, um martírio branco, isto é, que almas que sejam disponíveis para a vontade de Deus. Para a Irmã Antonieta, a gente vê que ela fala isso com a mãe, ela aprende da mãe a abraçar a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus se manifesta nas circunstâncias e na obediência. E é aí que eu manifesto o meu amor. Né? Quando ele fala, realmente não é um amor sentimentalista. Eu acho que é aí que vem a expressão de Santa Gema, que Jesus quer vítimas e vítimas fortes. Significa que a nossa vida cristã não é uma vida de puro sentimento, é uma fidelidade cotidiana, é uma resposta de amor na fidelidade cotidiana. E aqui no, as mensagens do YouTube são de comunidades que estão assistindo, que estão participando. As comunidades de Colatina, no Paraná, Colatina Espírito Santo, comunidades do Paraná e comunidades passionistas de Roma, como também agradecimentos por tornar a vida, a obra da Venerável mais conhecida. José Eduardo, palavra do senhor para suas considerações finais. E eu gostaria de agradecer a todos e gostaria de dizer que a gente tem no Brasil também uma riqueza de santos. E às vezes as pessoas nem sequer sabem, né? Passa desconhecido, né? E no caso da Irmã Antonieta, foi muito impactante quando eu descobri, porque literalmente foi de perto de casa. As irmãs passionistas não são muito longe daqui, e a minha família, pessoalmente, sempre teve uma amizade muito grande com as irmãs. E quando eu descobri a Irmã Antonieta, teve esse mesmo impacto. Ora, a santidade não é uma coisa distante da minha vida. Quem mora em São Paulo pode visitar o túmulo dela, que não é algo que está fora. Às vezes nós temos a falsa impressão que o santo é feito de nuvem, como se fosse uma entidade, coisa que não é. Né? Sofrem com as mesmas dificuldades e misérias que nós, têm que sofrer dificuldades como nós, mas está na resposta que vem da contemplação do amor crucificado, essa é a diferença. Santa Teresa fala que a porta do castelo é a oração. Então também é na oração que a gente aprende a contemplar o amor infinito de Deus e a dar uma resposta de amor, porque esse é o que Jesus espera de nós, né? É o cerne da espiritualidade de Santa Teresa do Menino Jesus, amor com amor se paga. Antes da sua apresentação, eu conversei com a irmã Denise, que é passionista Hum, aqui em São Paulo, e outro dia eu tinha conversado com ela, eu disse, olha, irmã, quando eu comecei a estudar um pouco aqui os santos, então eu fui catalogando aqueles que os túmulos estão em São Paulo, e de fato eu não sabia onde está o túmulo hum, dela. E eu moro aqui em Pirituba, de Pirituba para o Butantã, estamos na mesma região episcopal, hum. região Lapa, então já marquei com a irmã, falta só acertar o dia para fazer essa visita, conhecer um pouco mais sobre a Venerável Antonieta. José Eduardo, É muito muito bonito porque ela está na igreja e o sonho dela era passar o céu dela no sacrário. Né? Uma parte da espiritualidade da Antonieta é toda a ser eucarística. E quando a gente entra ali, a gente vê ela realmente aos pés de Nosso Senhor, a gente não pode imaginar a felicidade que ela tem também com os seus restos mortais, da testemunho da presença real de Jesus na Eucaristia. José Eduardo, muito obrigado. Tenha certeza de que as suas palavras foram de total edificação, porque conhecer a vida de um místico é realmente algo enriquecedor.